Vamos dividir o estudo em duas partes. Na primeira parte a gente vai trabalhar uma primeira questão de como que Deus enxerga todos os pecados. Na segunda parte, vou te explicar que para Deus existe sim, pecadinho e pecadão. Primeira coisa, todo pecado é uma ofensa a Deus. Temos que pontuar primeiramente que aos olhos de Deus, qualquer pecado que nós possamos cometer é uma ofensa à sua santidade, e uma desobediência clara à sua vontade, à vontade de Deus. Em Tiago 2, versículo 10, diz assim: quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. A Bíblia diz que todos pecaram, porque todo tipo de pecado é uma ofensa a Deus. Então qualquer pecado traz sobre nós condenação e desagrada a Deus. Desde aqueles que nós consideramos mais leves, como uma mentira, por exemplo, até aqueles que consideramos graves, como um assassinato. Lá no início, no Éden, quando Deus disse que se o homem comesse aquela fruta, ele morreria, nós temos ali então a punição que passou a todas as pessoas que pecam, uma vez que qualquer tipo de pecado e desobediência nos traz condenação. Nesse sentido, todo pecado é uma ofensa a Deus. Olha essa lista de pecados que Paulo nos traz em Gálatas 5, versículos 19 ao 21. Paulo trata essa lista, que é uma lista de exemplos, como obras da carne, e observe que ele não coloca aqui os pecados em uma ordem de maiores ou menores, ele coloca um depois do outro, mostrando que todo tipo de pecado é uma obra da carne. Observe. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que todo tipo de pecado, quando ele é mantido na nossa vida, ele indica que nós não somos de Deus. Quando ele é algo que faz parte do nosso viver diário, significa que não nascemos de novo, e nisso não há diferenciação de tipos de pecados. Vamos avançar mais um pouquinho. Todo pecado separa o homem de Deus. Isaías 59, versículo 2, diz o seguinte: mas as vossas iniquidades, que é uma palavra utilizada também para pecados frequentes, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então observe também aqui que Isaías não faz diferenciação de tipos de pecados. Todo tipo de pecado separa de Deus, seja uma mentira, seja um assassinato. É obra da carne, é algo que não deve fazer parte da vida do servo de Deus. Mas vamos avançar mais um pouquinho. Sendo assim então, apenas com esses versículos, não parece existir pecadinho e pecadão, se eu parasse aqui. Todo pecado maior ou menor, fere a santidade de Deus, traz condenação e sendo assim ele é igual. Qualquer pecado é igual ao outro. No entanto, a gente não deve parar aqui, porque existe sim, em uma outra ótica, diferenciação dos tipos de pecado. Então, até aqui, todo pecado é igual perante Deus nesse sentido, fere a santidade de Deus, traz condenação para a separação. Agora vamos para a nossa segunda parte. Vamos mostrar agora que a Bíblia, sim, faz diferenciação entre pecados maiores e menores. Vamos analisar agora pecado maior e pecado menor. A Igreja no passado classificou o pecado em pecados mortais e pecados veniais, pecados pesados e pecados leves. Sim, há diferenças entre pecado, pecadinho e pecadões, vamos assim chamá-los. Com isso eu não estou querendo de forma alguma banalizar a seriedade do pecado, mas estou querendo dizer que apesar de todo pecado ser sério diante de Deus, nem todo pecado é igualmente sério diante dele. Vejamos alguns exemplos em alguns trechos em geral na Bíblia, onde nós podemos justamente averiguar esse tipo de informação. Em primeiro lugar, a Torá revela que alguns pecados eram punidos, por exemplo, com pena de morte, mas não todos os pecados. A Torá, o Pentateuco, lista alguns pecados que eram punidos com pena de morte. Por exemplo, oferecer o filho a Moleque em sacrifício. Levítico 20, versículos 2 ao 5. Praticar adivinhação e encantamento. Levítico 20, versículo 6. Amaldiçoar os pais. Levítico 20, versículo 9. Praticar o adultério. Levítico 20,
versículo 10. Além de vários outros pecados, por exemplo, de ordem sexual. E também podemos colocar um outro pecado que era a blasfêmia contra Deus, conforme Levítico 24, versículo de número 16. Então, a partir do momento que nós temos vários pecados que eram castigados por Deus com a pena de morte de acordo com a Torá. Isso significa que nem todos os pecados eram punidos com a pena de morte. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que o pecado de quem entregou ele era maior do que o de Pilatos. Em João no capítulo 19, versículo 11, por exemplo, Jesus disse para Pilatos o seguinte: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Aqui há duas principais interpretações entre estudiosos. Quem entregou Jesus foi Judas Iscariotes, ou os religiosos conhecedores da lei, ou Judas Iscariotes e os religiosos conhecedores da lei. Perceba que apesar de quem entregou Jesus e Pilatos serem pecadores, o pecado de quem entregou é descrito por Jesus como sendo maior do que o pecado de Pilatos. Logo existe algum tipo de graduação ou de nivelamento no que tange aos tipos de pecados. Além disso, Jesus ensinou que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é mais grave do que outros tipos de pecados. Em Marcos 3, versículos 28 e 29, Jesus disse o seguinte: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias, com que blasfemarem, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Observe, mais uma vez, que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele é mais grave do que outros tipos de pecados. Logo, há uma diferença entre pecados e pecado. O apóstolo João também ensinou que há graduações de pecado. O apóstolo João, por exemplo, distinguiu em uma das suas epístolas entre pecado mortal e pecado não mortal. Em 1 João no capítulo 5, nos versículos 16 e 17, diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará a vida, aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Observe que João faz uma distinção mais uma vez, assim como Jesus fez, assim como vemos na Torá, isto é, ao longo das Escrituras. João faz uma distinção muito clara entre dois tipos de pecado: pecados para a morte, isso é, pecados que devem ser punidos com a pena de morte, e ele também menciona depois pecados que não são para a morte, ou seja, pecados que não devem ser punidos com a pena de morte. E tem também as consequências. Vou ilustrar. Há pecados que são subjetivos, por exemplo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o boi do teu próximo, os bens do teu próximo, e é uma coisa subjetiva, no coração. A Bíblia diz que o homem que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Para Deus aquilo já é um pecado. Quebra de um mandamento. Mas ir lá e adulterar com essa mulher vai produzir dor, vai produzir tristeza, vai produzir amargura, mais gente vai ser afligida. Aí é mais grave. Jesus disse que se você odiar o seu irmão já é réu de julgamento. Aliás, João vai dizer isso na primeira carta capítulo 3, versículo 15, que quem odeia seu irmão é assassino. Mais uma coisa é você odiar o seu irmão no seu coração, você pecou contra Deus, mas pior do que isso, é você ir lá e tirar a vida do seu irmão. Um filho, um pai, um irmão, um avô, um neto, a dor é maior, então as consequências são maiores, porque além do seu pecado contra Deus, você ainda pecou de uma maneira tão grave contra o seu próximo, ou atentando contra a vida dele, ou atentando contra a honra dele, ou atentando contra o nome dele, ou atentando contra a propriedade dele. Isso torna esse pecado mais grave. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo sejam com todos vocês.